A Supercopa Rei já tem data definida, hein, pessoal? A CBF definiu que a disputa entre Flamengo e Corinthians será no dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha, em Brasília. Menos de um mês, então. E segundo a CBF, a entidade ouviu clubes e federações antes de tomar a decisão da data e local, levando em consideração o calendário desse ano, né, tão apertado. E a divisão da torcida, 50%, 50%. Brasília tem as duas grandes torcidas do país. O Flamengo está mais acostumado em jogar lá. Uma certa vantagem aí para o Flamengo? Ou você já vai dizer que não é assim, não vou cantar vitória? Olha, o Flamengo é favorito. Tem obrigação de atropelar o Corinthians, né? Pelo time que tem. Pelo amor de Deus, hein? Quero ver se o Flamengo não vai vacilar. Pela última temporada. Joga praticamente em casa, porque Brasília é a segunda casa do Flamengo, Vene. Não, mas a torcida do Corinthians se faz presente sempre. Vai fazer também. um meio a meio ali, né? É meio a meio, é uma final só. Claro, assim, não dá pra supervalorizar a Supercopa do Brasil. Quando eu falo supervalorizar se o Flamengo perder é sinal que tá tudo errado, mudança, crise. Não é isso. É uma taça, é importante, envolve dinheiro também. Querendo ou não, quando você ganha, é muito mais fácil você dar continuidade ao seu trabalho quando você conquista algo. Mas assim, vai ser um jogo difícil, é uma partida só. Tem que respeitar o Corinthians. O Corinthians tem um jogador que, para mim, é extremamente decisivo, que é o Memphis Depay. Se ele tiver afim de jogar, prepare-se, porque é um jogador que vai dar muito trabalho e ele mostrou isso, inclusive, na final da Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil, na conquista do título do Campeonato Paulista pelo Corinthians. Vai ser um jogo extremamente difícil. Eu acho que a decisão, no fim das contas, para mandar em Brasília foi correta, pela questão da logística. Por exemplo, no Flamengo, eu conversando com as pessoas falaram muito isso. A gente tem que pensar em logística. E, de fato, Brasília é muito mais fácil, assim. E o fato de ser no dia 1º de fevereiro, eu particularmente gostei também. Porque, querendo ou não, os clubes vão se reapresentar mais tarde. O Corinthians foi entrar de férias dia 22 de dezembro. O Flamengo entrou de férias também no finalzinho do mês, por conta do Mundial. E se você botasse no dia 24 de janeiro, o tempo de preparação seria muito menor. Então, acho que, no fim das contas, foi uma decisão extremamente correta, tanto o local, sendo em Brasília, porque assim, a logística facilita muito e com certeza terá a casa cheia, também em relação à data. E lembrando que o mês de fevereiro será extremamente intenso para o Flamengo, né? Porque vai ter a Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, tem Recopa Sul-Americana, também em fevereiro. Brasileiro e Carioca. Brasileiro já vai ter iniciado. O Carioca eu vou botar aí o nível de urgência, digamos assim, lá embaixo. Mas Supercopa, Recopa e início do Campeonato Brasileiro, ou seja, o mês de fevereiro do Flamengo promete. Olha, a gente vai falar daqui a pouco da negociação, Flamengo, Cruzeiro, Caio Jorge, quem vai pra lá, quem vai pra cá, Everton Cebolinha. Benê tem novidades, mas antes de saber a opinião do Dedé, o Flamengo não chega como grande favorito aí? Eu não achei nada demais esse Corinthians bater o Vasco, injustamente, era pro Vasco levar a Copa do Brasil, acho que o Flamengo atropela. Então, mas tem um detalhe, né? O Venê trouxe a informação. Venê pé no chão. É justo, mas assim, tem um fator que pode diferenciar, que é a parte física, né? Porque as equipes vão ter uma semana só de preparação, né? O Flamengo voltando agora aqui pro... O Flamengo volta dia 12. Então, dia 12 até, então, 18 dias, Pode né? nivelar mais. Pode nivelar mais e normalmente por baixo pela parte física. Ele falou sobre o Depay, que é um grande jogador, foi um dos responsáveis pela conquista do Corinthians, que o Corinthians foi cirúrgico no Maracanã, né? Mas o Vasco não jogou foi superior. Bola assim, não, o Vasco na final, Depay. O Vasco foi super valorizado, Vene. O Vasco foi superior, mas o Corinthians foi cirúrgico. Ele próprio, o Yuri Alberto também, o Bidon, fizeram um grande partido. Eu acho que o jogo, o Flamengo é favorito, mas não pode dizer que é favas contadas, né? Até porque também, mas vai ser um grande jogo, né? Certamente o Mané Garrincha vai estar super lotado, e aí com a divisão de torcida, a torcida do Corinthians é uma torcida que faz um movimento fora de São Paulo para ir muito grande, né? Então, certamente a gente que vai ficar de fora ali vai ser um grande joande para apreciar. Torcida vai ser empate ali mesmo. A torcida do Corinthians sempre chega junto. A gente fala agora da negociação entre Flamengo e Caio Jorge, Venê, Casagrande. O Flamengo chegou ao limite, não pretende fazer uma nova oferta ao atacante do Cruzeiro, mas não tem dinheiro a dar para todo mundo, que é o clube mais rico, e agora tá faltando grana para você vê milionário jogando dinheiro na rua, assim, dando pros outros, né? Eu não vejo, Eu não vejo. Não é porque tem dinheiro que você tem que sair distribuindo, rasgar dinheiro. Acha que tem um limite aí. Óbvio, Mas o Caio Jorge não vale o artilheiro do Campeonato Brasileiro, seleção, dá os 50 milhões que o Cruzeiro pede, você tem grana. Ô Flavinho, nessa história toda, eu não sei quem é mais doido, o Flamengo ia oferecer isso ou o Cruzeiro ia recusar. De verdade. O certo nessa história é o Caio Jorge, em topar aí pro Flamengo.
Flamengo, eu no lugar dele, iria tomar a mesma decisão. Brincadeiras à parte, o primeiro dia do ano de 2026 foi extremamente agitado, porque foi o dia que o Flamengo fez uma nova oferta ao Cruzeiro. E a proposta foi de presidente para presidente. O BAP entrando em contato diretamente com o Pedro Lourenço, que é o presidente da SAF do Cruzeiro. Inclusive, eles têm uma ótima relação, tá? Para quem acha que a relação Flamengo e Cruzeiro é abalada, muito pelo contrário. Os dois dirigentes se falam constantemente, uma ótima relação. E a nova proposta foi 24 milhões de euros em dinheiro, Flamengo pagando em dinheiro, mais o Everton Cebolinha, que o Flamengo entende que atualmente vale 8 milhões de euros. Então, na visão da diretoria do Flamengo, a proposta foi de 32 milhões de euros. E aí o Cruzeiro prontamente recusou, falou, não, a gente não quer fazer negócio, a gente não quer vender o Caio Jorge. Se vocês pagarem 50 milhões de euros, a gente conversa. Ou 30 milhões de euros mais o Luiz Araújo. E aí o Flamengo não quer fazer negócio. O Flamengo não faz negócio com o Luiz Araújo. O Flamengo não pretende negociar o Luiz Araújo. Mas por que o Flamengo pretende negociar o Everton Cebolinha? Primeiro, o contrato de Cebolinha acaba em dezembro desse ano. Segundo, o Flamengo não pretende renovar. Terceiro, é a última janela para o Flamengo tentar fazer dinheiro com o Everton Cebolinha. E quarto, o Cebolinha é um pedido do técnico Tite. Então o Flamengo tentou juntar o útil ao agradável. Mas não teve jeito, porque o Cruzeiro não quis fazer negócio. E aí, hoje eu recebi a informação que o Flamengo chegou ao limite. Não vai fazer mais nenhum movimento. Não vai aumentar. E assim, vou ser muito sincero, seria a maior transação do futebol brasileiro. Seria muito dinheiro. Não acho que o Caio Jorge valha isso. Mas eu entendo o movimento do Flamengo, porque o Flamengo, como você disse, está com dinheiro no bolso. E o Flamengo precisa de centroavante. E na visão do Felipe Luiz, o Caio Jorge se encaixa perfeitamente a esse modelo de contratação, idade, mobilidade, estilo de jogo. Perfeito. E o Flamengo não pretende vender o Pedro. Para quem acha que o Flamengo quer contratar o Caio Jorge e vender o Pedro, não. O Flamengo quer ter 22 titulares. 2 jogadores de altíssimo nível por cada posição. Então a ideia do Flamengo era ter os 2 jogadores, mas até o momento não conseguiu a contratação. E eu acho que assim, não vai conseguir. Porque não faz sentido. Vai parar por aí. Não faz sentido. Cruzeiro não cede, não abaixa, o Flamengo não sobe. Se o Pedro Lourenço, Flavinho, pensasse com a cabeça de empresa, um cara empresarial, ele teria vendido. Ele teria vendido porque é muito dinheiro. O Caio Jorge não vale isso, gente. Para mim, é muito bom jogador. Eu gosto bastante do Caio Jorge. Mas o Caio Jorge não tem mais uma idade, digamos assim... 23, velho? 23, 24 anos. Ele tem uma cirurgia no joelho, ele já foi para a Europa e voltou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o poder de revenda dele não vai ser tão alto futuramente. Mas eu entendo porque o Flamengo não está pensando em revenda, o Flamengo está pensando em ganho técnico. Ele não vale esse dinheiro, mas eu entendo o movimento do Flamengo em fazer a contratação. E se encaixa exatamente naquilo que a gente falou aqui nos últimos programas. Muita gente me questiona nas redes sociais por que o Flamengo não tenta o Tati Castellanos, que é um jogador da Lazio. O Flamengo já tentou, só que a ideia do jogador é continuar na Europa. Inclusive, a imprensa italiana está noticiando que ele está indo para o West Ham. Então, ele dá prioridade a continuar na Europa. Então, o mais difícil do Flamengo vai ser convencer os jogadores a atuarem no futebol brasileiro. E no caso do Caio Jorge, ele já teria dito sim. Porque o Flamengo não vai fazer uma proposta sem ter o sim do jogador. E o Flamengo conversa com os representantes do atleta. Para o jogador, o Flamengo iria oferecer 4 anos de contrato, aumento salarial, que ele já tem um bom salário no Cruzeiro, além disso, pagamento de luvas. Para o jogador seria maravilhoso, eu no lugar dele aceitaria. E não seria uma traição com o Cruzeiro, é questão de projeto de carreira. Imagina você assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo, um clube que vai te proporcionar, durante todo esse tempo, visibilidade, conquista de títulos, com certeza o Flamengo vai conquistar títulos. Então, chance de ser convocado para a seleção brasileira vai continuar, não vai mudar nada na vida dele. E eu acho que ele seria titular também no Flamengo. Então, o Flamengo, no fim das contas, fez o que dava para tentar a contratação desse jogador, oferecendo até uma quantia muito maior do que, de fato, Caio Jorge vale no mercado. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro, pensando no ganho esportivo, não fez negócio com o Flamengo. Só um detalhe, né? O Vender trouxe a informação. Será que o Flamengo está usando gelo no sangue, né? Para mostrar para o Cruzeiro que também não vai avançar. Mas eu acho que pode fazer parte da negociação. Acho que o Caio Jorge, por ser o do Cruzeiro, é um dos poucos clubes no Brasil que nesse momento não precisa de muito dinheiro, né? Assim, tem outros clubes que certamente esse negócio já teria sido Flamengo, assinado. Cruzeiro e Palmeiras. É isso, então. Para aí, né? A grande maioria assinaria no dia seguinte, né? Essa proposta aí grande, né? Mas certamente o Cruzeiro hoje, através do Pedro Lourenço, não está tão desesperado assim com dinheiro, né? Não, dinheiro não é problema para o Pedro Lourenço. Agora, eu fico pensando, o Flamengo, ele já deixou claro para o mercado que ele quer um centroavante, identificou essa carência quando o Pedro se machucou, o Bruno Henrique disse que não era dele jogar como 9, então, apesar da gente falar da fartura do elenco do Flamengo, viu
que o ano que passou, faltou um cara para substituir o Pedro. Quem que o Flamengo pode olhar no mercado? Eu fico pensando em centroavante brasileiro, no mesmo nível do Pedro, aí o Caio Jorge você não arranca do Cruzeiro, para tirar um cara da Europa é difícil que ele não quer vir, fica bem limitada as opções do Flamengo, ficam limitadas, né? Mas é isso. Achar um centroavante do nível do Pedro, que não está na Europa, mas está no Brasil. Não, seja fácil de pode arrancar. até estar na Europa, mas convence Que esse cara a top, vir jogar né? no futebol brasileiro. Vai ficar complicado. É muito difícil. A vida do Flamengo, de fato, e assim, não é Arrumar esse deboche isso, atacante gente. no nível do Pedro. Não é soberba isso, mas o problema do Flamengo não é dinheiro. O problema do Flamengo vai ser convencer esse jogador que entrar na mira a vir jogar no futebol brasileiro. É alto nível. O Tati Castelhanos é um bom exemplo. Um jogador que se encaixa perfeitamente ao que o Felipe Luiz pede, ao que o José Boto deseja e ao que a diretoria deseja. Mas o jogador prefere ficar na Europa. E tá tudo bem, não é um problema isso. A questão vai ser essa, como é que você vai convencer os jogadores? E o Caio Jorge é um jogador que já está readaptado ao futebol brasileiro. Tá prontinho. Tá pronto. Ele iria se encaixar como uma luva ali no Flamengo. Tem que usar o scout, a criatividade. Aí que tá. Tem um outro aí dando bobeira. Quem? O Marcos Leonardo do Al Hilal. Mas É assim, bom nome. É um bom nome. Não, mas né? esse O salário é parecido com o alto, o Caio salário é Jorge. alto, Mas, né? do Al gente, Hilal. assim, esse Mas aí o Al vale Hilal- muito mais. Esse aí- Mas talvez não escreva ele no campeonato lá. Isso já mostra que não conta muito com o jogador. Né? O Flamengo, certamente, Eu se fosse falei atrás... o nome. Pra mim, o Marcos Leonardo é muito mais jogador que o Caio Jorge, assim. Quer dizer, muito mais. 60 jogos no Al Hilal, expressão. 40 gols. Mas é um jogador que. Mas é muito difícil a contratação. Faz. Bom Fez um bom Mundial também pelo Al Hilal, Foi, né? o garoto Fez é bom gols de bola, contra o City, garoto é contra o bom de Fluminense. bola. É. Mas o Flamengo tem a informação que ele está nos planos do Al Hilal. Essa é a questão. É difícil a Tirar. contratação. Está disponível, vai ser difícil. É o cara muito desse difícil. nível. Mas contrata por empréstimo. Para o Flamengo, às vezes, não vale a pena esse tipo de movimento. Eu lembro o acerto do Botafogo com o Igor Jesus, que era pouco badalado, ele foi certeiro. Um O grande Juninho foi uma aposta que veio do Azerbaijão e não deu certo. Ele é bom de bola, o Juninho, mas pro nível do Flamengo, a exigência hoje do Flamengo, o Juninho... Sarrafo é alto. O sarrafo é alto, aí o Juninho não tá nesse nível não, né? Só mais uma coisa aqui, Flavinho, que é bom esclarecer também, que eu sei que muita gente pergunta isso, inclusive nas redes sociais já falei sobre isso, mas como o público geralmente é diferente, muita gente está me questionando se o Flamengo venderia o Everton Cebolinha ao Cruzeiro por 8 milhões de euros, porque é o valor que eles estão botando na negociação para o Caio Jorge. Não venderia. Se o Cruzeiro quisesse fazer uma operação à parte, o Flamengo iria dificultar muito mais para poder vender o Everton Cebolinha. Vai subir esse valor. Exatamente. Mas tem jogo, né? Tem conversa. Se o Cruzeiro fizer uma proposta, sim. Ele não vai renovar conversa. com o Cebolinha, pode perder de graça se o Tite quer. Sim. Acabar, de repente, o Cebolinha do Pará lá, né? Pois é, mas aí o que o Flamengo vai fazer? Vocês dificultaram, então beleza. Sobe Vocês querem o levar o preço. Cebolinha, então paga isso, é só pagar isso aqui. Aí com certeza vai pedir muito mais. O BAP não é bobo, não. Isso aí a gente tem que admitir. O cara é chato pra negociar. O BAP não tá de bobeira, não. E o Arrascaeta, hein, gente? O rei da América, o meio do Flamengo, superou o Lionel Messi, foi eleito vencedor da disputa, onde recebeu 67,8% dos votos da eleição do jornal É o País do Uruguai. Uma eleição tradicional que aponta o grande destaque do continente, né? Os números do jogador na temporada entregam a boa fase do Arrasca, né? 20 gols, 20 assistências na temporada, 6 títulos conquistados, incluindo o Brasileirão, Libertadores, eleito craque do Brasileirão, melhor jogador da Libertadores, agora o rei da América. Muito justo, né, Dedé? Muito pra justo. mim, o cara da Libertadores tem que ser o cara da América no ano, né? Muito justo, assim como né? foi com o Pedro, com o Cano... O Luiz Henrique, se eu não estou enganado, e agora o Arrasca, né? O que chama a atenção foi a quantidade de gols dele, né, na temporada, porque ele sempre teve Só pra muita fazer a assistência, correção, gols desse 25 gols na Isso. temporada? 25 gols 25 gols na temporada, assim, pode olhar aí, certamente é uma das melhores da carreira dele, né? Não, de número Foi? é melhor. Melhor, Acho que foi, disparado, né? Então, É assim, melhor porque ele disparado, sempre se destacou por gols decisivos, assistência, mas esse ano ele fez um baita ano passado, na verdade, fez um baita ano, craque, justa essa eleição dele de Rei da América, porque se destacou muito, foi importante no Brasileiro, na Libertadores. O Arrascaeta fez um grande ano realmente pelo Flamengo, muito justo e merecido, passando até o Messi. Passou o Messi, mas com aí todo- também mas com tem todo que... respeito. levar mas em você sabe como é que consideração- funciona, né? com É o todo Messi. respeito. que se joga. A É o temporada do Messi não se compara com a temporada do Arrascaeta. Mas é o Messi, né, Alberto? Tem que ser muito maior, e foi, né? Não, mas poderia ser o Papa, mas aí a gente pode chegar aqui e falar, gente, não faz o menor sentido. Não precisa ter eleição, dá logo pro Messi todo então ano. dá logo né? pro Messi, Mas pô. o Messi tem histórico de ganhar algumas competições, sendo craque, sem merecer tanto, né? A gente sabe aí que teve algumas já pra trás. Pra Copa de 2014. É isso, você chegou onde eu queria.
vice. Você chegou de que eu queria, né? É verdade. São prêmios pro Messi, cara. Super consagrado. Mas ele precisa exagerar também, né? Não precisa Nessa não deu pra ele, né? Não dava, pô. Essa daí, sério, se desse pro Messi, ia ficar muito descarado. O Arrasca como um todo, né? Em todas as competições foi mais regular. Você até falou que achou o Rossi, dentro da Libertadores, mais importante e decisivo na conquista do Flamengo. Mas o pacote do Arrascaeta, dentro do Campeonato Brasileiro, tudo que fez no ano, tem que ser levado em consideração, né? E acho que o goleiro ganhar o prêmio é mais difícil também pro pessoal. Não, é mais difícil. O Rossi teve um grande destaque na decisão, semifinal, quartas de final, né, Venê? Mas o ano inteiro foi na fase de grupos também. Ele fez uma defesaça na última bola, jogo, né? No último também, jogo do Flamengo, na última momentos bola. cruciais, né? Se ele não fizesse aquela defesa, o Flamengo nem teria passado para as oitavas de final. Para mim, o Rossi, repito, foi o melhor jogador do Flamengo na Libertadores e eu votaria nele no melhor jogador da Libertadores. Mas a temporada do Arrascaeta é uma temporada absurda em todos os sentidos. Números, se você pegar o número de jogos foi a maior, número de gols foi a maior, número de assistências provavelmente foi a maior. Questão física também, a gente viu uma característica diferente no Arrascaeta nessa temporada, que ele não caía facilmente. Ele levava a pancada dos adversários, mesmo assim, continuava, tanto é que ele fez alguns gols assim. O gol dele contra o Vitória, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro, que foi um golaço, um gol de bico, à la Romário. Ele levou pancada a pancada e não caiu. E a gente viu um Arrascaeta ficando mais tempo em campo também, completando várias partidas, ficando 90 minutos em campo, algo que ele pouco fazia nas temporadas anteriores. Então, para mim, hoje o Arrascaeta, ele vive o prime dele, como a gente gosta de dizer. Vive o melhor momento da carreira dele, sem sombra de dúvidas, e tem também o fator fora das quatro linhas que eu levo em consideração. O lado mental dele, você vê o Arrascaeta totalmente diferente, utilizando faixa de capitão, sendo líder, utilizando a camisa 10, que já foi do Zico, que não é fácil para ninguém. A gente viu o Gabigol, que inclusive não conseguiu dar conta do recado ao usar a camisa 10. Então o Arrascaeta, para mim, hoje, ele vive o melhor momento da carreira dele, inclusive na seleção uruguaia, recebendo elogios, sendo titular absoluto e não sendo mais criticado pelos uruguaios, algo que ele era muito criticado em um passado recente. Vai ser papai ou eu tô enganado? Já foi. Já foi? Nasceu. Aí o homem tá feliz, né? Ah, tá voando, tá né? voando. Ainda tem isso lá do pessoal dele. Claro, influencia. tudo certo. Tem essa questão que muitos colocam, o Arrascaeta vai muito Ainda bem faz aqui, bolo. Libertadores. Verdade. faz bolo. Mas o quê? Você acha que na Copa do Mundo pode brilhar também o Arrascaeta? Você defende essa teoria de que na Europa não daria para ele se destacar, que é diferente, o futebol mais físico? Ou você acha que é um cara que pode ser colocado entre os melhores do mundo? Eu não defendo essa teoria, né? Mas vai depender muito da sua equipe, né? O Uruguai vive uma crise, né? Em relação ao Bielsa lá, jogadores que não falam com ele, né? O próprio Canóbio já disse que com ele lá não quer ser chamado, entre outras situações. Mas o Arrascaeta, aonde o sarrafo é alto, ele vai jogar, né? Então, eu acho que o Arrascaeta pode fazer uma boa Copa do Mundo pelo Uruguai, mas a gente sabe que o Uruguai não é uma força para ganhar a Copa do Mundo hoje, mais difícil, né? Que nem o Flamengo aqui na Libertadores. Fica mais difícil, né? Exatamente. Os coleguinhas já ajudam mais aqui no Flamengo, né? Mas, certamente, o Arrascaeta, estando bem preparado como ele teve em 2025, certamente vai fazer uma Copa importante, é importante lá para o Uruguai também, Felipe.